A gente vai continuar falando sobre taxa de juros, sobre a super quarta, né? E convidamos para isso a economista sênior da LCA Consultores, Thaís Zara. Oi, Thaís, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia, Priscila. Dia. Priscila, por favor. Vamos lá, Thaís. Então, hoje, grande expectativa aí para a decisão de juros nos Estados Unidos, uma expectativa de aumento de 0,75 ponto percentual, com uma grande dúvida de por quanto tempo, né, que o Fed deve manter os juros elevados. Os juros lá nos Estados Unidos podem chegar à máxima em 16 anos. Queria saber se você acha que essa decisão vem dentro do esperado, se você acha que pode surpreender e o que isso traz de impacto para o mundo todo. Então, hoje a grande expectativa é realmente por uma alta de 0,75 ponto percentual e uma aposta, né, marginal dos mercados que essa alta possa ser ainda mais forte, de 1 ponto percentual, mas ela não é predominante, tá? O mais provável mesmo é essa alta de 0,75. Mais importante do que essa alta é a gente verificar como vai ser o comunicado dessa reunião. Então, o comunicado ele traz pistas de até onde a gente pode ver essa taxa de juros indo e também muito importante verificar como vai ser a entrevista coletiva do presidente do Banco Central norte-americano depois desse comunicado, porque na entrevista ele traz alguns nuances de se ele está um pouco mais preocupado com a inflação ou se ele acha que o desenho traçado no comunicado vai ser suficiente para trazer a inflação para baixo. O importante é a gente entender o 0,75 ou 1, ele não é tão importante quanto o ponto final dessa trajetória de elevação de juros. Quer dizer, se a gente tiver os juros dos Estados Unidos indo até 4,5%, chegando lá no começo do ano que vem ou no final desse ano, a gente ainda pode ter um pouso suave da economia norte-americana. A gente ainda pode, de certa forma, esperar evitar uma recessão. Agora, se a gente tiver a taxa de juros norte-americana subindo muito mais do que isso, indo para 6, 6,5, aí sim a gente vai estar caminhando para um quadro recessivo lá nos Estados Unidos e com todas as repercussões negativas que isso teria para países emergentes, inclusive para o Brasil, tá? Então, é importante a gente acompanhar isso. A trajetória é mais importante do que a decisão pontual de hoje. E aí, falando da decisão de hoje, o que é legal a gente acompanhar é justamente o comunicado que vem acompanhando essa decisão, que vai sinalizar os próximos passos, e o tom, a postura que vai ser adotada pelo presidente do Banco Central na entrevista depois dessa decisão. Então, Thaís, a nossa trajetória aqui começou antes, né? Aliás, o ministro da Economia, Paulo Guedes, sempre elogia o Banco Central por ter sentido o faro do que estava acontecendo supostamente antes de outros países, né? E isso poderia nos levar a imaginar, e pode nos fazer imaginar, que também vai terminar antes. Se começou antes, termina antes. Mas parece que não necessariamente, né? Se não continuar subindo, pelo menos a descida vai demorar mais do que a gente esperava. Então, eu queria que você fizesse uma rápida análise para a gente sobre... A gente está falando em deflação aqui praticamente todo mês. Ontem o presidente Bolsonaro falou na ONU em crescimento de 3% nesse ano aqui. A gente está com a taxa de juros já num patamar elevado que pode indicar o fim, pelo menos nesse momento, das altas consecutivas. É correto afirmar que o Brasil está mais ou menos na contramão do que está acontecendo pelo mundo? E se está, por quê? Na verdade, a maioria dos países está, de fato, correndo um pouco atrás, né? Começaram a subir juros talvez um pouco tardiamente, então estão ainda colocando as suas taxas de juros onde elas precisam estar para trazer a economia para baixo e, ao mesmo tempo, desacelerar a inflação. Então, a maioria das economias, inclusive a norte-americana, ainda está um pouco abaixo dessa taxa de juros, então está correndo para colocar essa taxa de juros no patamar necessário. Aqui no Brasil, como você bem disse, a gente começou
esse processo de ajuste antes, até porque a gente teve questões relacionadas à energia acontecendo aqui também antes, né, muito antes da gente ter qualquer crise lá na Europa, né, relacionada à guerra, etc. A gente teve isso acontecendo no ano passado e a gente precisou reagir mais rapidamente. Então, aqui a gente já está no que a gente chama de fim de ciclo de alta. Então, a gente já está se aproximando, hoje provavelmente a gente vai ter a manutenção da taxa Selic no patamar de 13,75, talvez haja ali um aumento adicional de 0,25, mas no momento a gente imagina que essa não a chance desse movimento adicional não é preponderante, mas mais uma vez, de novo, o que é importante é a comunicação do Banco Central. E aí o Banco Central vai falar, olha, encerramos o ciclo, seja 13,75, seja 14, mas a gente vai continuar muito vigilante e isso significa que a gente vai manter a taxa de juros nesse patamar por um período prolongado para garantir a convergência da inflação para a meta. Apesar da gente ter 2 ou 3 deflações seguidas, né, no IPCA, a gente vê que em 12 meses a gente ainda tem uma taxa muito elevada, né? Quando a gente olha as medidas de inflação que excluem os itens mais voláteis, a gente vê que ainda tem uma inflação bastante arraigada. Então, o Banco Central precisa manter essa taxa de juros mais elevada por mais tempo para garantir que a gente vai ter essa convergência da inflação no ano que vem, em 2024. Isso vai trazer uma desaceleração da economia, então provavelmente a gente vai crescer muito menos no ano que vem do que a gente vai crescer esse ano, da mesma forma que o resto do mundo. Então, a gente vai estar mais ou menos na mesma toada que o resto do mundo também, no sentido de que desacelera a economia e reduz a inflação. Eu estava comentando aqui com o Colombo, Thaís, que também tem uma avaliação dos economistas que o Banco Central também desceu muito os juros, né? Na época da pandemia, quando a demanda caiu, levou os juros lá para 2% e ficou muito tempo com os juros em 2%. Por isso teve que dar uma paulada maior de subir os juros para tentar conter a inflação. E tem um outro ponto também importante, que é o Banco Central dizendo nas entrelinhas que essa inflação só está caindo por causa de medidas artificiais do governo. Você acha que o Banco Central ele forçou muito a barra ao deixar a taxa muito baixa e agora poderia estar com juros um pouco menores? E você acha que essas medidas artificiais elas estão camuflando uma inflação? A gente pode ter mais problemas mais adiante? Serviços talvez seriam um indício disso? Então, quanto à sua primeira questão, se o Banco Central foi muito além do que deveria na redução dos juros, é importante a gente lembrar que havia uma incerteza enorme naquele momento, né, com relação a qual seria a reação da economia, a questão da pandemia. A gente não tinha muita certeza do que seria feito em termos de estímulos fiscais, né? A gente teve um auxílio que foi feito em 2020, depois voltou em 2021. Isso acabou, de certa forma, dificultando um pouco o trabalho do Banco Central, né? Que é tentar vislumbrar o que está acontecendo no horizonte de projeções. E ninguém imaginava que a gente teria seguidos choques de oferta com aumento de preços de commodities no ambiente internacional. Então, a gente teve uma combinação de fatores que, de fato, fez com que o Banco Central tivesse, naquele momento, uma dificuldade maior de vislumbrar o futuro e acabasse tendo uma taxa de juros um pouco mais baixa. Mas, naquele momento, acredito que era o que era possível fazer, né? E, a partir do momento que o Banco Central percebeu que a inflação estava começando a tomar corpo, já começou também a trazer a política monetária para um período, para uma instância mais contracionista, né, a subir a taxa de juros. E quanto à segunda questão, eu esqueci. Você pode me repetir, por favor? Encerrando nosso tempo, mas muito rapidamente é sobre a deflação. A questão se né, tem uma camuflagem, né, das medidas artificiais. Exatamente.
Uma parte disso não volta no ano que vem, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, a redução do ICMS sobre combustíveis, etc., isso não volta no ano que vem. Então, apesar de ser, sim, um impacto artificial, né, que aconteceu nesse ano, ele não tende a voltar no ano que vem. Você pode ter algumas coisas que podem eventualmente voltar, como, por exemplo, o PIS/COFINS sobre gasolina, etc., mas a grande preocupação para o ano que vem é realmente, como você disse, inflação de serviços, essa inflação mais inercial, que carrega essa inflação mais alta do passado. Então, essa é a grande preocupação para o ano que vem, e é por isso que a gente ainda mantém uma expectativa de uma inflação acima do teto da meta no ano que vem, e por isso o Banco Central vai ter que manter os juros estáveis, pelo menos até meados do ano que vem. Thaís, bom dia. Obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a gente, viu? Eu é que agradeço. Bom dia. Bom dia. Thaís Zara, economista da LCA Consultores. Ainda bem que você lembrava da pergunta, porque eu confesso que também tinha esquecido.